Imagine um mundo onde Tony Stark nunca foi sequestrado no Afeganistão. Nesse universo alternativo, a história começa em um laboratório subterrâneo secreto construído pelo próprio Howard Stark. Seu pai, pouco antes de morrer, Howard sabia que o mundo caminhava para uma era de armas impossíveis de controlar. Por isso deixou escondido um projeto inacabado, uma tecnologia experimental baseada em uma fonte de energia que não era o reator Ark, mas sim algo ainda mais misterioso chamado núcleo de fóton. Tony cresce arrogante como sempre, mas diferente da linha original. Ele encontra esse laboratório secreto quando ainda tinha 20 e poucos anos, no meio de uma noite em que bebia e explorava as propriedades de família. Ali, ele descobre anotações do pai, desenhos, peças metálicas e registros em fitas antigas. E pela primeira vez, Tony sente algo além da arrogância. Ele sente curiosidade misturada com a pressão de estar à altura do legado que Howard deixou. Ao invés de criar a primeira armadura como arma de fuga, Tony a constrói em busca de respostas. A primeira versão desse Homem de Ferro nasce não em cativeiro, mas em liberdade. Porém, o detalhe sombrio é que o núcleo de fóton não era estável. Quanto mais energia ele liberava, mais alterava o ambiente ao redor, criando distorções eletromagnéticas e até pequenas falhas no espaço. No começo, Stark se isso como um brinquedo, sobrevoando cidades escondido, testando propulsores, rindo enquanto quebrava recordes de velocidade. Mas logo descobre algo perturbador. A cada voo, o núcleo parecia se fundir um pouco mais ao seu corpo. Não apenas alimentava a armadura, como também se conectava ao coração dele de forma irreversível. Com o tempo, Tony começa a perceber sintomas estranhos. Seus batimentos aceleram em momentos de estresse. Sua visão fica borrada, como se estivesse enxergando além da realidade. Até que em um dos testes, a armadura falha e ele é lançado contra o solo. Quando recobra a consciência, vê que o núcleo de fóton tinha liberado uma onda de energia que abriu rachaduras brilhantes no ar, como se uma janela tivesse se formado para outro universo. Assustado, ele recorre a Jarvis, que nessa linha alternativa não é apenas uma inteligência artificial criada por ele, mas sim um sistema inacabado, deixado pelo pai, programado com fragmentos da mente de Howard Stark. Assim, a relação entre Tony e Jarvis não é só de criador e máquina, mas de um filho que de repente tem a sensação de estar conversando com o pai morto. Jarvis revela que Howard nunca concluiu o projeto porque temia exatamente isso. A fusão entre máquina, homem e energia desconhecida poderia transformar Tony em algo além do humano, ou destruí-lo por completo. Nesse momento, Tony enfrenta seu primeiro dilema real. Ele poderia destruir o núcleo e abandonar a armadura, ou seguir em frente e correr o risco de perder sua humanidade. Enquanto luta com essa decisão, um novo vilão surge: Obadiah. Stanley, que aqui não é apenas um sócio traidor, mas um homem obcecado pelas energias instáveis. Ele descobre a existência do núcleo de fóton e entende que aquilo não é só uma arma, mas uma chave para manipular a própria realidade. Sua ambição o leva a criar uma versão distorcida da tecnologia, um exoesqueleto alimentado por fragmentos roubados, mais imperfeito e ainda mais instável. O confronto entre Tony e Stanley é muito mais do que uma batalha de armaduras. É uma luta pela própria sanidade. Durante o combate, as fendas dimensionais se abrem. Criaturas e sombras de outros mundos começam a se infiltrar, e pela primeira vez, Tony percebe que não está apenas protegendo o mundo de um inimigo físico, mas de algo que poderia corromper toda a realidade. No auge da batalha, o núcleo reage ao estresse, e Tony se vê transportado para dentro de uma dimensão paralela por alguns segundos. Ali encontra versões distorcidas de si mesmo, um Tony que nunca largou as armas e se tornou um tirano em sua armadura, outro que nunca inventou nada e morreu jovem em uma overdose. Esse choque o faz entender que sua luta não é só contra Stanley, mas contra o que ele mesmo poderia se tornar. De volta ao campo de batalha, Tony percebe que não pode vencer apenas com força bruta. Cada disparo, cada explosão aumentava ainda mais as rachaduras no espaço,
A realidade estava se despedaçando. Jarvis alerta que se o núcleo continuar ativo por muito mais tempo, não será apenas Nova York que estará em risco, mas todo o planeta. Tony respira fundo, olha para o céu e entende que a única forma de vencer é se entregar completamente à energia. Ele acelera em direção a Stanley, mergulhando em meio às fendas luminosas. E em vez de atacar, abre a armadura, expondo o núcleo diretamente. Naquele instante, a energia consome os dois trajes e cria uma implosão que apaga as distorções. Quando a luz desaparece, Stanley não existe mais, e Tony cai do céu, seu corpo gravemente ferido, mas ainda vivo. Aos poucos, ele percebe algo estranho. O núcleo não está mais apenas em seu peito. Agora ele sente que parte dele se espalhou por suas veias, como se fosse uma extensão da própria alma. Jarvis confirma que não há como remover. O núcleo e Tony Stark, agora, são uma única entidade. Metade homem, metade energia. Um ser que pode tanto salvar como destruir. No hospital, Pepper segura sua mão. Ele tenta sorrir, mas no fundo sabe que não é mais apenas Tony. Sabe que seu destino será mais solitário do que nunca, porque o mundo jamais entenderia o que ele se tornou. Ainda assim, ele faz uma escolha. Decide usar essa condição para proteger, mesmo que isso custe sua humanidade. Meses depois, rumores começam a surgir. Pessoas relatam luzes estranhas no céu, interferências em satélites, ataques de inimigos que simplesmente desapareceram em clarões de energia. Ninguém sabe ao certo, mas todos falam de um novo protetor invisível, mais rápido que qualquer avião, mais silencioso que qualquer míssil e mais enigmático que o próprio Homem de Ferro original. Numa cena final, Tony aparece em um telhado escuro, olhando para a cidade iluminada. A armadura agora é apenas uma casca simbólica, porque a verdadeira força vem do núcleo dentro dele. Jarvis pergunta, com a voz calma do pai: "Você está pronto para carregar esse fardo, filho?" E Tony, em silêncio, apenas observa o horizonte. Uma lágrima escorre, mas em seguida, um sorriso surge. Ele voa em direção às estrelas, deixando para trás uma trilha de luz azulada. E assim, nessa realidade alternativa, o Homem de Ferro não se tornou apenas um herói em uma armadura, mas uma entidade viva, uma ponte entre mundos, alguém que luta não só contra inimigos de carne e osso, mas contra os próprios limites da existência. Um homem que descobriu que seu maior poder era também sua maior condenação, e que mesmo assim, escolheu carregar esse peso para que o mundo pudesse continuar respirando em paz.